os microfones desligados para evitar as interferências, né, os ruídos externos aí. E a segunda é explicar para vocês que estão participando pela primeira vez que esse é um espaço bilíngue. Então, aqueles que forem falar, eu peço a gentileza de falar com devagar, com despacio, para que os brasileiros possam compreender, para os hispanohablantes entendam também no português. Então, hoje o tema, né, desse ciclo, que começou no mês de abril, com o tema educação, hoje o tema vai ser trabalho, né? O mês de maio, né, a gente vai tentar trazer outros temas relacionados a essa temática. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os trabalhadores no campo, a situação deles em meio à pandemia, e os trabalhadores informais. Quem vai fazer essa fala para nós vai ser o Jefferson e a Mariana. Eu vou deixar esse espaço para que eles mesmos se apresentem, falem um pouco da trajetória deles, o que eles estão fazendo no momento, o que eles estão estudando, e falem um pouquinho sobre a perspectiva deles, muito além também de um olhar teórico, mas desse momento de vivência mesmo que eles estão. Ao final da fala de cada um, vocês podem estar enviando pelo chat pergunta, ou se vocês quiserem se manifestar também, é só avisar lá no chat que nós abrimos o microfone para vocês fazerem alguma fala, tirarem dúvidas, ou qualquer coisa do tipo. Outra coisa, em relação a essas dúvidas que vocês vão ter, tentem deixar mesmo para o final, eles vão ter de 15 a 20 minutos de fala cada um, aí no final vocês podem estar entrando para tirar, né, para a gente não ter fuga de ideias ou de nenhum raciocínio, a gente vai deixar esse momento para o final, que vai ser mais uma conversa, uma troca do que está acontecendo aí nos países e nas regiões de vocês. Passo a fala agora, então, para a Mariana, que você possa se apresentar, seja muito bem-vinda, e já agradeço aqui você ter aceitado o nosso convite. Hola, buenas noches, boa noite. Vaya aprendizaje a mis compatriotas que se están uniendo también en guaraní. Entonces, 3 lenguas en simultáneo voy a intentar hacer un poquito. Soy Mariana Leguizamón. Me conocen por Mariam. Fui estudiante de la UNILA, soy egresada del curso de Ciencias Políticas y Sociología. Terminé la especialización en Derechos Humanos en América Latina. Bueno, actualmente regresé al Paraguay el año pasado, en 2019. Estuve, antes de volver a Paraguay, en algunos espacios políticos, como el espacio feminista del colectivo Cuñapoto en Ciudad del Este, el cual Rocío también inicialmente fue parte. Estuve moderando el periódico estudiantil Zapucay, también en la UNILA, en un periodo donde los programas como Futúrese, bueno, el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro amenazaron y violentaron a la educación pública, secundarista y universitaria. Y bueno, hoy me encuentro en Asunción acompañándoles en este debate que me parece muy importante debido al contexto en el cual nos encontramos con esta pandemia. Y no me quiero extender más y quiero dejar también que Jefferson se presente un poquito. Voy a apagar el micrófono. Olá, boa noite. Me escutam? Sí, sí, sí. Olá, boa noite. Sou Tata Sobodê, civilmente Jefferson, né? Estudei na UNILA também, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, fiz parte da primeira turma do curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, né? Estudamos entre 2011 e 2014. Durante esse período, a gente teve atuação aí próxima aos movimentos camponeses, que a gente também já participava antes de entrar, como a Via Campesina, movimento de apoio à agroecologia, e também, durante o período que passei, acompanhei atividades vinculadas à reunião da agricultura familiar no Mercosul, então trabalhando com agricultores e agricultoras familiares, principalmente
as organizações sociais que representam esses agricultores e agricultoras de todo o Mercosul, né? Então, foi um pouco da trajetória nossa dentro da UNILA. E, atualmente, retornei para a Bahia, para minha terra, e estou como professor substituto da UFRB, do curso de Educação do Campo. Quero aproveitar e saudar os estudantes da Educação do Campo e também pessoas que já foram formadas na Educação do Campo, nossos colegas que estão nos assistindo por aqui. E atualmente trabalho com movimentos sociais do campo, principalmente como povos e comunidades tradicionais, que é onde tenho origem, né, tanto da minha ascendência indígena quanto também de matriz africana. A gente trabalha aqui e atua junto com essas comunidades na defesa dos territórios tradicionais. Bom, passar agora a palavra para Mariana, certo? E Jefferson, é só uma questão técnica, nós não conseguimos te ver, tá? Só te ouvir nesse momento. Yo preparé un slide y no sé cómo hacer para que se vea a la par que yo estoy hablando. ¿Cómo se hace eso? Aline, você sabe como eu consigo? Me escuta? Você, na parte de baixo da sua tela, do seu computador, você vai ter uma parte escrita ali, apresentar agora. Sim. Eu dou um clique nele. Isso, você vai clicar aí. Tá. E aí você vai ter a opção ali, ó, uma janela, e você vai poder escolher o que você vai mostrar para nós. Aê, deixa ligado, Jefferson. Não, vou deixar desligado um pouco quando passar a fala para a gente não aumentar muito a internet. Tá bom. Eu vou clicar agora, então vou tentar começar. E como a Aline tinha falado no início aí, então, se hablo muito rápido, entonces, a ver. Tá, diz compartilhar a tela agora. O que eu faço agora? Eu começo a entrar no... Isso, a partir do momento que você for na janela e clicar, ela já vai aparecer para nós. Ela já está aparecendo agora? Olha, você clicou aí em compartilhar? Deixa eu ver. Mas, tá. Você seleciona e depois você compartilha. Vai ficar em azul para você compartilhar. Tá, e agora já está saindo? Já? Isso, já vimos aqui a sua tela. Tá, então vou começar. Voy a hablar un poco entonces, como inicialmente habíamos dicho, sobre el trabajo informal en Paraguay desde una mirada de los derechos humanos. Entonces vamos por la parte de la categoría conceptual y analítica. ¿Qué sería entonces el trabajo o empleo informal, como lo conocemos hoy en día? Bueno, se adopta una definición de economía informal, donde lo que se va a enfatizar principalmente dentro de los agentes económicos, tanto trabajadores y trabajadoras, como los empleadores, que en este caso serían las unidades productivas. O sea, hay una interrelación entre ambas partes. Consecutivamente, desde el punto de vista del empleo, los empleos informales son aquellos que no aportan al sistema de seguridad social, siendo tales como jubilación o pensión. Jubilación, no me acuerdo cómo se decía en portugués, ahí me van a ayudar los portugués falantes. Sería, no recuerdo bien cómo era la palabra jubilación ahora en la traducción. Bueno, otra característica notable del trabajo informal serían entonces los salarios inferiores al mínimo. En Paraguay ronda alrededor de 2 millones de guaraníes
En dólares no recuerdo muy bien. Voy a hacer un rato una breve conversión. Sería, no, ¿cuánto es? 2 millones. Bueno, mientras yo voy a seguir, acá me van a ayudar. Una falta también de aseguramiento social. O sea, como inicialmente se había dicho, entonces estas personas no cuentan con seguros sociales, nem de saúde, nem de pensões salariais. También otra característica sería la carga horaria. O sea, en este caso es importante detenernos a pensar que ahora con el tema de la pandemia, si antes teníamos una excesiva carga horaria, ahora también sucede lo opuesto, en donde se da una mínima carga horaria de los trabajadores. Entonces, alrededor de $304 es lo que ronda el salario mínimo en Paraguay vigente. Otra característica sería entonces la ausencia de organización sindical. O sea, esta camada de trabajadoras y trabajadores no cuentan con sindicatos, con alguna organización de carácter obrero que los pueda organizar en sí, como las centrales sindicalistas de nuestros países respectivos. Entonces, como que en ese sentido la cuestión de representatividad se pierde notoriamente. Por otra parte, el tema de los despidos injustificados, pero acá también tiene otra peculiaridad, ¿verdad? Frente a una pandemia como el COVID-19. En el caso paraguayo, vários desses despidos injustificados, digamos assim, que são justificados pela causa do Covid-19, eles estão amparados pelo marco jurídico do Código Laboral Paraguaio. Por quê? Porque existe um esvaziamento judiciário. Então, tem trabalhos, por exemplo, que, se bem eles têm um seguro de saúde, que seria, no caso do Paraguai, o Instituto de Prevenção Social, o IPS, aqui no Paraguai, os contratos são os chamados contrato aberto. Então, você inicia um trabalho, você tem o desconto do 9% aqui no Paraguai, que vai para o seguro de saúde, o seguro médico, mas ninguém te garante que esse contrato não pode ser acabado no momento que o empregador ou a empregadora desistir de você. O que ocorreu agora muito em empresas privadas, que falaram assim, olha, a nossa produtividade ela diminuiu notoriamente, porque efectivamente con el tema del aislamiento social, nadie puede salir, nadie está haciendo compras. Paraguay no cuenta con una cantidad en la ciudadanía de red Wi-Fi. El 20% de la ciudadanía cuenta con ella, eso quiere decir que el otro 80% no cuenta en sus casas con redes inalámbricas o Wi-Fi. Entonces también las compras y ventas online son muy bajas en comparación a otros países, como en el caso brasilero, donde antes de la pandemia se manejaban muchísimas empresas por ese medio. En Paraguay es muy peculiar ese campo, por lo menos en ese sentido. Entonces, digamos que esos despidos vuelven a estar amparados por el Código Laboral en situaciones de personas que son jornaleros, que cobran por el día a día y cobran por el horario que están trabajando, que ronda alrededor de los 10.540 guaraníes. En monedas reales, hoy sería 10 reales por hora, debido al cambio y a la devaluación de la moneda del real. Bueno, otra cuestión es el tema del Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social, que es el Ministerio de Trabajo como comúnmente lo conocemos en Paraguay, que tiene un carácter patronista frente a estos despidos, ¿verdad? Si bien, como había dicho en un inicio, no dejan de ser informales el hecho de que vos, por más que vos tengas un seguro de salud, porque no cumple con todos los requisitos que me había mencionado. Bueno, ahora quiero hablar sobre el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Yoyare Corege, ¿verdad? ¿Qué serían? Para poder hablar un poco con esa perspectiva de derechos humanos, también tenemos que volver a recordar qué son los derechos humanos que tanto estamos mencionando en estos momentos,
y de los cuales están siendo violentados, están siendo amedrentados. Inclusive estamos teniendo retrocesos que ya lo veníamos teniendo con nuestros gobernantes, en el caso de Mario Abdo Benítez en Paraguay, en el caso notorio antes de Jair Bolsonaro con Michel Temer, ahora se refuerza y se agudiza y se empeora más con Jair Bolsonaro. Los derechos humanos entonces son una especie de instrumentos o mecanismos fundamentales para una serie de protecciones a la dignidad humana. Entonces son consolidados en leyes universales de carácter domésticos que dependen también de las especificidades y de las necesidades de cada país. Además de ello, en teoría se deben garantizar el acceso a ellos, sin distinción de credo, nacionalidad, ni lengua, ni me faltó sexo. Bueno, todas las personas tienen acceso a los derechos humanos. La gran pregunta que nos venimos haciendo siempre. Inicialmente, con el caso de los derechos humanos, nos toca una cuestión fundamental que es la desigualdad económica social. Y es eso lo que nosotros entendemos hoy en día con el COVID-19, que desmascara toda esta situación. Porque nosotros entendemos en gran parte, en gran medida, que el capitalismo se basa fundamentalmente y uno de sus pilares es la desigualdad económica y social. Y con todo esto del tema del aislamiento, de las cuarentenas, las personas no pueden irse hasta sus trabajos, no se pueden dislocar, entonces uno se da cuenta, sin muchos estudios, dentro de un censo común, que eran las personas, los trabajadores y las trabajadoras entonces en su fuerza de trabajo que hacen que esos grandes empresarios se enriquezcan. Y eso la gente está comprendiendo. Por un lado, me siento bien de que la gente pueda entender eso, pueda comprender que nosotros tenemos que de una vez organizarnos para poder entender cómo es que se estructura y cómo se da el tema de algunas roscas mafiosas en nuestros países a partir de la estructura del Estado. Bueno, posterior a esto se entiende que no es de interés de un sistema. Cuando digo sistema me refiero al sistema neoliberal en sí. Pues nuestras democracias tienen un Estado capitalista, ¿verdad? Un Estado-nación moderno dentro de esa visión de lo universal, siendo que no somos todas las personas iguales. Tal vez partamos de una misma base de esencia de vida, pero tenemos características, peculiaridades y distinciones importantes. Y la pluriversidad en ese sentido es mucho más importante que prevalezca antes que ese modelo de la universalidad. Bueno, el Estado es en esencia entonces clasista y representa una sola clase. En este sentido estamos hablando de una élite, de una burguesía que ahora no descansó, por más que estamos en este ambiente, no descansó de seguir haciendo acuerdos sucios que solo benefician a un sector, tanto en el caso paraguayo con esta pandemia como en el caso brasilero. O sea, no cesaron de haber acuerdos inescrupulosos y que otra vez desventajan a la ciudadanía que cada vez se queda más empobrecida frente a un sistema desigual. Entonces, el Estado, en esencia clasista, representa una sola clase, que es un comité que administra desde el Estado los poderes de él. Así mantienen su dominio económico a partir de otros dominios, los dominios políticos y los dominios jurídicos. Así, los derechos humanos dentro del sistema capitalista no están hechos para que sean accesibles por todos ni por todas las personas. Según la Organización Internacional del Trabajo, ¿qué serían entonces los ocupados y las ocupadas informales? O los trabajadores y trabajadoras informales. Entonces, adaptándolas a la realidad y a las circunstancias del Paraguay, donde se concluye que las personas que pertenecen al sector informal, en el caso de los independientes o conocidos también en Brasil como autónomos, son aquellas quienes no están inscritas en el registro único del contribuyente, conocido en Paraguay como el RUC, del Ministerio de Hacienda. Y para los dependientes, aquellas que no aportan a un sistema de jubilación o pensión. Bueno, acá les traigo un mapa que fue extraído de un diario Última Hora en Paraguay sobre cómo está Paraguay en referencia a otros países con el tema del empleo informal. Entonces tenemos el caso de Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Perú, Brasil y Paraguay, y no está incluido Venezuela, tampoco Bolivia. Creo que por razones muy obvias no están incluidos
en este mapa. Entonces podemos ver a Paraguay en un puesto del ranking mundial con un índice muy alto a nivel regional de Sudamérica. Sobre ese índice, ¿verdad? Tenemos un 71% del sector que está empleado en ese sector. Este es otro mapa, pero ya con números en valores absolutos y en porcentaje, y también de cuáles serían esos rubros a los cuales pertenecen. Los principales rubros de la informalidad serían la parte de construcción, pedreiros, que pertenecen al 85,7%, los comercios, hotéis, restaurantes, 70,4%, as indústrias e manufaturas, 62,4%, servicios sociais y pessoais. Acá también es importante aclarar que no solo son las empleadas domésticas o las mujeres de limpieza. Acá también es importante tener en cuenta que en Paraguay existen rubros como, por ejemplo, limpiavidros, o pessoal que fica perto do semáforo, está limpando os vidros dos carros, o pessoal que vende frutas também nas esquinas dos semáforos, o pessoal que está vendendo um tipo de lanche. Então, dentro dos serviços sociais e pessoais, entram várias categorias ainda. Después tenemos transporte, almacenamiento y comunicación, 57,3%. Finanzas, seguros y muebles con el 45,6%. Por el otro lado, si es que se fijan en el mapa, también está el tema de la cantidad de personas, cuántas serían estas, y el porcentaje al cual le corresponde, ¿verdad? Estos datos fueron extraídos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, realizada el año pasado, y este año se va a llevar a cabo de forma virtual y a través de llamadas telefónicas. Bueno, ¿qué y cómo reaccionó frente a esta pandemia el gobierno paraguayo, actualmente a cargo del presidente Mario Abdo Benítez? Bueno, nos quedamos más endeudados de lo que ya veníamos, no hemos superado la crisis de Itaipú, se siguen haciendo acuerdos a espaldas de la ciudadanía, acuerdos secretos con el Tratado C, y 1.600 millones de dólares que todavía no tienen una transparencia pública, no se saben dónde ciertamente fueron destinados toda esa cantidad de dinero que aún no llegó a la ciudadanía. Surgen estos planos emergenciales de subsidio financiero. El primero, que está a mi derecha, que sería a la izquierda para ustedes creo, es el programa de Ñangarecó. Ñangarecó en español sería cuidado, en una traducción. Este es el sistema que más fallas tuvo a la hora de los cómputos y el envío de dinero a las personas. Uno se inscribía en una plataforma que demoraba mucho para poder ser inscritos. Vuelvo a mencionar, apenas el 20% de la ciudadanía paraguaya cuenta con Wi-Fi y el resto no. Entonces, imagínense cargar saldo, cargar crédito constantemente con el afán y el miedo de qué voy a comer mañana o qué van a comer mis hijos mañana, qué comeremos mañana si es que este subsidio no nos sale, que evidentemente no llegó a muchas personas. Bueno, funciona a través de una billetera electrónica, y acá también hay que mencionar el acuerdo grande que hicieron, el negociado sucio, con las empresas de telefonías privadas como Tigo, Personal y Claro. Entonces se iba a dar un aporte de 500.000, inicialmente eran 200.000, pero hubo toda una crítica de la ciudadanía que causó un revuelo con tantos millones de dólares que fueron prestados para un fin, pero al final van a dar casi nada, van a darnos una migaja. Esto se volvió a pasar por un supuesto estudio por el Ministerio de Hacienda, que termina definiendo que el monto iba a ser 500.000 guaraníes, alrededor de 83 dólares. 330.000 personas que este programa iba a beneficiar, y con lo que se podía comprar exclusivamente en los supermercados. Ese era el primer problema con el cual se enfrentaba a este problema.
Después, posterior a esto, como ese programa no alcanzó las 330 familias, tuvo miles de problemas y fallos, viene este otro programa y se llama Petivo, que sería ayuda, que es un subsidio de emergencia sanitaria. El primero está ligado a la Secretaría Nacional de Emergencia. Voy a rectificar eso. El segundo, este Petivo, está ligado al Ministerio de Hacienda categóricamente. Este programa de Petivo es una ayuda económica temporal dirigida a ciudadanos que hayan sido afectados en sus ingresos por el COVID-19. Y este es el que está relacionado específicamente con trabajadoras y trabajadores informales que realizan actividades por cuenta propia o que están en dependencia de alguna micro, pequeña y mediana empresa. El subsidio es alrededor de 548.210 guaraníes, $84, si lo redondeamos, que fue otorgado en 2 ocasiones. Todas estas 2 ocasiones, que será la segunda, aún no se acreditó a las personas. Posiblemente se acredite después del 15 de mayo, es lo que se está especulando, que había dicho en última rueda de prensa el ministro de Hacienda, Benicio Benítez, hermano del presidente. Bueno, requisitos que hay que cumplir para poder obtener este subsidio financiero. Primeramente, ser mayor de edad, contar con 18 años en adelante, no cotizar a la seguridad social, es decir, no tenés que tener ningún plan social, ni seguro médico, ni jubilatorio o de pensión. No ser funcionario público, no ser contratado de alguna empresa o institución privada. Acá vuelvo a hacer un paréntesis. Mismo así, personas que pertenecen a instituciones privadas y personas que son del funcionariado público accedieron a ese beneficio. No estar jubilado, no ser beneficiaria o beneficiario de algún programa de asistencia social del Estado, como el Tecoponá, que era una especie de Bolsa Familia en Brasil. No estar registrada o registrado como contribuyente en la Secretaría de Tributación, que sería el RUT, que había mencionado inicialmente. Este beneficio deberá otorgarse a trabajadores por cuenta propia o dependientes de MIPYMES, que eran micro, pequeñas y medianas empresas. Y la diferencia entre estas tres sería entonces la forma de facturación anual que ellas presentan entre sí. Bueno, entonces partamos entonces un poquito de fechas. El 10 de marzo, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social entonces decreta la cuarentena y menciona que el COVID-19 ha ingresado al Paraguay, pero la circular del decreto en sí comienza a ser vigente a partir del 21 de marzo, extendiéndose hasta el 12 de abril con rigurosidad. O sea, control de horarios, control de policías y militares en conjunto. Uno ya no podía transitar, tiene que contar con un permiso si es que sale a trabajar y el trabajo no paró esas actividades. Unas ciertas características de qué tipo de trabajo están permitidos que funcionen también. En fin, después entraremos en esos detalles si tienen algunas consultas. Bueno, la cartera fiscal del Ministerio de Hacienda entonces estimó que 1.500.000 trabajadores y trabajadoras habían dejado de operar por las medidas. Esto contradice un poco con la cifra que actualmente tenemos de trabajadores y trabajadoras. El subsidio entonces equivale al 25% del salario vigente, entonces alrededor de 84. El Ministerio de Hacienda se encargó de hacer un control de las inscripciones asimismo del listado de las beneficiarias y de los beneficiarios para la transferencia monetaria a billeteras electrónicas. Vuelvo a mencionar el nombre de las empresas que trabajan con el Ministerio de Hacienda para dicha transferencia monetaria, que sería Claro, Personal y Tigo. Bueno, ahora entonces hablemos de los segmentos más afectados por la pandemia del COVID-19 en Paraguay, pero dentro de la informalidad. Entonces, como había mencionado, os pedreiros são dentro da construção civis. Se indica entonces en el sector privado que el 50% cayó de manera agudizante, que serían los obreros, teniendo problemas ese es el principal problema que se focaliza, el problema de desplazamiento de estos sujetos,
que tienen que irse a este lugar no pudieron salir, entonces evidentemente ante la falta de un documento para poder desplazarse, el 50% de ellos se ve impedido de salir de su casa, lo que significa que deja de llevar alimento a su casa. Entonces en este sector el 87,7%, 85 digo bien, de los ocupados lo hace de manera informal y en estos momentos no cuenta con ingreso diario para alimentar a sus familias. Otro segmento corresponde al comercio, hoteles, restaurantes, donde los niveles de informalidad se ubican en el 70,4% y se han visto paralizadas todas las actividades debido a las medidas de aislamiento social. Discotecas, pubs, restaurantes, lancherías, todas esas actividades. Los datos presentados por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos nos indican que la mayor concentración de tasa de informalidad hoy en día en Paraguay es del 86%, 2020. El año pasado, en el último censo, era el 71%. Si recuerdan el primer mapa que había mostrado, entonces con la pandemia en sí, los datos alarmantes ya llegan al 86%. En esto están las microempresas, o sea, aquellas compuestas de 1 a 5 personas y en las que están ocupadas al menos 436.251 personas. Mariana, desculpa interromper, mas uns 5 minutinhos, tá? Já para Tá, então eu vou passar mais. Já falei disso. Las causas, anterior al COVID, Paraguay ya venía enfrentándose a una recesión económica y tenía a sus vecinos países, Argentina y Brasil, encontrándose en una situación mucho peor. Brasil ya estaba en su 5º año de recesión, Argentina estaba en el 4º o viceversa, no recuerdo muy bien cómo era, ustedes me corregirán. Y como somos una economía dependiente, entonces eso también nos afectaba directamente. Ahora con la pandemia eso se agudiza. Entonces, causas, el Estado paraguayo podría haber estado mejor, e acho que todo mundo vai concordar comigo nesse sentido de que nossos países, ou nossos governantes, eles iam estar muito mais preparados. Aquilo começou em novembro, né? Começou a se esparcir pelo mundo, uma categoria, digamos assim, social, que era a classe alta, portava o vírus, esparcia. Ao chegar nos aeroportos, a gente tomou as medidas, pelo menos o Paraguai tomou muito mais à frente, se a gente for ver no caso do Brasil, que não tem comparação. Só Estados Unidos pela frente desse panorama, digamos assim. Então, isso tudo ia ser muito melhor de se enfrentar se é que o Paraguai tivesse um sistema tributário, né, de setores que historicamente ficaram enriquecidos no país e que eles não aportam praticamente absolutamente nada nele. Entonces deterioran no apenas el alcance de un trabajo digno, sino que también interliga al empobrecimiento de la cobertura de salud pública como seguro social y al alcance de la educación pública. Estos sectores pertenecen a tabacaleras, empresas de bebidas alcohólicas. Estas son las empresas que no aportan, solo aportan un 1% o el 0,9% si mal no recuerdo, y bebidas azucaradas como las empresas de soja también. Recordemos que este último sector es uno de los mayores evasores fiscales del país. Problemas administrativos, jurídicos y políticos que pusieron y que ponen en riesgo la apertura de la democracia. Esto ya desde 1992, la última vez que hubo una reformulación de la Constitución Nacional. Un Estado que no impulsa la protección social de las y los trabajadores con el aumento de la informalidad del trabajo decente, la baja participación de gobernantes por apoyar las capacitaciones, asistencias técnicas y educación financiera a ese sector. Asimismo, no podemos olvidar que la cifra de 1.700.000 personas viven en situación de pobreza, sin posibilidad de cubrir siquiera el costo de una canasta básica, o sea, con lo primordial para comer. Paraguay no cuenta con un seguro de desempleo, eso todavía agudizó más ahora los despidos, y frente a una pandemia se siente el impacto negativo 10 veces más. Consecuencias de la informalidad, voy a
pasa rápido. El vínculo empleativo entonces de los trabajadores y las trabajadoras informales en gran medida se da de manera abierta o nula, es decir, parte de empresas privadas, asalariados jornaleros y personas que viven el día a día para sobrevivir, como había mencionado. Hay un contrato abierto. Cuando ellos quieran despedirte, si así ellos lo disponen, lo pueden hacer. Otro sector carga consigo el servicio. ¿Que quiere decir esto? Que además de ejecutarlo, debe colocar las herramientas del trabajo. Celular, computadora, motocicletas, bicicletas, entra el caso de los Uber, repartidores, disque entrega, a pessoal que está fazendo home office. A gente está tendo que colocar as nossas ferramentas, além a nossa força de trabalho, e isso não é remunerado, e isso não está sendo pago. A gente só está sendo pago dentro dessa exploração que ainda dificulta mais todo esse negócio. Então, siendo así, el vínculo empleativo se vuelve como un privilegio de un sector o de algunos sectores del trabajo que debería ser para todas las personas. El aumento mayormente de la pobreza, lo que implica una mayor necesidad de un mayor soporte de protección social casi nulo. El desempleo y subdesempleo aumentarán aún más frente a una recesión económica que se agudiza frente a una pandemia. Y según el Banco Mundial, datos de 2019, se espera que los ingresos laborales disminuyan, especialmente para los trabajadores del sector informal en el área urbana. Esto porque se entiende que se necesitaría de un mayor crecimiento de ingresos laborales en el sector de servicios para mejorar los medios de vida de quienes se encuentren en la parte inferior de la distribución de ingresos de las zonas urbanas para atenuar los efectos de la pandemia. Y las consideraciones finales, que eso puedo dejarlo para más adelante y cerrarlo así. Por ahí si tienen unas preguntas, voy a cerrar con la palabra reforma tributaria ya. Isso. Obrigada, Mariana. Agora eu vou chamar então o Jefferson, como a gente havia combinado no início, não sei para quem chegou depois, nós vamos deixar os comentários e as dúvidas mais para o final, tá bom? Então pode começar, Jefferson, seja bem-vindo. Olá. Olá, boa noite, buenas noches. Então, todos estão ouvindo bem? Daqui tá ok. Pronto. Então, gente, saudar todos e todas, agradecer às colegas e colegas aí pelo convite, né, e por estar fazendo esse importante espaço de diálogo nesse momento, né, de pandemia, que realmente tem afetado, né, todo o mundo, mas a gente tem um olhar especial para a América Latina, África, né, partes do Oriente Médio e Ásia, que são países subdesenvolvidos, né, são países da periferia global, e com certeza o impacto nessas comunidades, né, nessas populações, tendem a ser bem mais severos, né. Então, mais uma vez aqui, saudar todos e todas que estão acompanhando, especialmente a Andréia, que está aí, a Paula, que são daqui da Bahia, né, estão acompanhando conosco, todos os colegas. Agradecer a Mariana também, pela brilhante exposição. A gente vai focar um pouco mais no debate aqui sobre o campo, tá? Que é a nossa perspectiva. E aí, quando tiver próximo aí do tempo, por favor, deem um toque que a gente vai aqui se organizando. Vou deixar alguns links no chat, então quem puder, acessem o chat que está ali, uma partezinha ali, né, que tem uma aba com um quadrinho, com 3 listrinhas, né, é o espaço do chat, então quem puder clica aí na sua tela, que ao final da minha fala eu vou estar colocando alguns links para vocês terem acesso. Não trouxe uma apresentação com slide, sistematizei um pouco no papel, mas vou preferir conversar, dialogar um pouco com vocês, tá? Acessem no chat que vocês pegam um pouco da fonte desses comentários.
Então, a gente pensando um pouco, né, nesses desafios do trabalho no campo, é sempre importante a gente ressaltar o desafio que se tem, né, de perceber esse trabalho no campo, muitas vezes tido como invisibilizado. A gente, num período de UNILA, discutíamos muito aí como era esse cenário, né, de entender o campo latino-americano, realmente muito complexo. A maioria dos cursos, inclusive, era um grande debate em relação à nossa graduação em desenvolvimento agrário e segurança alimentar. Depois teve uma mudança para rural nesse conceito, né? E muitas pessoas questionavam, isso é próximo de uma agronomia, o agronegócio, a agricultura, como é isso, né? Ou seja, em primeiro ponto, né, o primeiro plano é perceber o campo como simplesmente um lugar de atividades, né, meramente agrícolas, vinculado a um sistema de comercialização, de produção, e, sobretudo, pensando nessa escala do agronegócio, né, que é a escala global, que está aí colocada, como a Mariana enfatizou bem, dentro desse sistema neoliberal. Ela toma uma roupagem toda diferenciada, com empresas multinacionais, transnacionais, né, e que a América Latina é um espaço considerado como um verdadeiro quintal, uma hacienda dessas empresas, né, desse investimento no mercado financeiro em relação a essa produção. Então, o campo não se restringe a isso, tem pessoas que vivem nesse espaço, certo? Então, tem moradores e moradoras no campo latino-americano, e com uma grande diversidade de saberes e de vivências culturais, ancestrais, né, e produtivas também, Mas o que a gente pauta é que essa produção seja centrada na necessidade, né, das pessoas, das populações. Então, por isso vem a busca da soberania alimentar, né, que imbui essa diversidade, né, de educação específica, como o caso da educação do campo, e tantas outras pautas que a gente vai tentar aqui dar uma pincelada rápida, porque o tema é grande. Ou seja, só mais nesse ponto destacar que a gente não o campo latino-americano não está simplesmente para ser usado como um mar de soja, né, de café, de maíz, que é o milho, e de cana-de-açúcar, para ser vendido para os grandes centros, né, ou para estar a serviço do uso de insumos agrícolas sintéticos, como o caso dos agrotóxicos, como o caso dos adubos sintéticos comercializados, né, e até das sementes geneticamente modificadas, os transgênicos. Então, o campo não se reduz a isso. O campo latino-americano, ele não pode ser reduzido a isso, e essa é uma defesa que a gente faz, né, que tem pessoas ali, a gente não pode transformar simplesmente, né, em espaços, comunidade produtiva para o capital, para o agronegócio, dentro desse sistema neoliberal, né? Então, só rapidamente, trazer aqui um pouco, lembrando ontem do 13 de maio, né, Paula? Cito a Paula porque é uma liderança quilombola aqui no Sertão Baiano, né, que está acompanhando a gente também. Ontem foi o 13 de maio e a gente ainda ouve muito falar sobre um certo misticismo em torno do 13 de maio, né, como o dia da libertação dos escravizados e escravizadas aqui no Brasil, que foi o último país da América Latina a oficialmente abolir a escravização. E a gente problematiza isso, que não é verdade, né? Então, ontem a gente via, principalmente nesse governo que a gente tem passado no Brasil, né, um governo sem nenhum afeto pela população do campo, ou pela maior parte da população brasileira, né? Inclusive sem afeto com as famílias que perdem pessoas nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Não à toa o Brasil aí, infelizmente, está marcando a liderança na América Latina de casos do Covid e de óbitos, né? Mas o que é que acontece? Esse 13 de maio, ele é uma farsa, né? É uma farsa. Daria aqui para comentar muito sobre isso, mas já é um debate longo, né?
feito, mas a perspectiva dele, inclusive, a nossa república foi forjada daí, né? Desse 13 de maio, que acontece em um cenário para tentar controlar uma insurreição, né, junto com abolicionistas, junto com o povo que praticava o seu abolicionismo, como o caso do povo quilombola, e de negros e negras libertos, pago com seu próprio dinheiro, né, que tinham que pagar para poder serem livres. Ontem acompanhei várias lives e debates com lideranças negras aqui e quilombolas no país, e o pessoal falava isso, né? Então, muito teve que se trabalhar para conquistar a sua liberdade, né? Quem não estava no quilombo, que ia na marra buscar essa liberdade, outros e outras, a maioria, inclusive, teve que trabalhar muito para pagar a alforria. Então, todo esse cenário, esse caldo, foi que levou a aquela tentativa de saída do Brasil com acordo com países como a Inglaterra, dizendo que estava fazendo a abolição. Mas a gente sabe que a realidade foi bem diferente, né? E ainda segue sendo, e por isso eu apresento o primeiro dado aqui sobre o trabalho escravo contemporâneo, né? Então, o rural, na área rural, continua, né, concretamente, guardando esse trabalho escravo aqui no Brasil. Então, a gente tem a maior parte do registro de pessoas libertadas do trabalho escravo no ano de 2019, que foi, né, um dado sistematizado aqui pelo Ministério Público do Trabalho, desculpa, inclusive, esse número de trabalho escravo, ele aumentou entre 2019 e 2018. É muito difícil conseguir enxergar esse trabalho escravo justamente porque ele é totalmente informal, escondido, né? Muito difícil a gente poder captar isso, mas tem algumas outras estratégias que eles tentam formalizar, né? Esse é o cenário, inclusive, no Brasil, de tentar formalizar a precarização, formalizar o que é informal, dizendo que está salvando empregos. Essa é a agenda do Chicago Boy, né? O ministro Guedes, é isso que ele tem trazido como a principal pauta, mesmo nesses tempos de pandemia. Então, só para lembrar aqui, 87% dos casos de trabalho escravo contemporâneo ainda são no campo, certo? Então, a principal ferramenta aí, né, a principal forma de trabalho escravo aqui no Brasil é o campo. 87% dos casos de pessoas resgatadas em 2019 de trabalho escravo foi no campo brasileiro, né? E a liderança disso é no carvão vegetal. Para quem conhece um pouco, o carvão vegetal é um trabalho realmente muito pesado, precário. A maioria das vezes está vinculado também com a questão não formal, porque tem um impacto muito grande na natureza, né? Então, a maior parte desse trabalho escravo foi no carvão vegetal, também no cultivo de café. O colega Júlio Everson, que está aí, sociólogo, né? Ele sabe muito bem de como é a lida e a vida aí dentro dessa produção do café. Isso é muito forte, tem aqui no Nordeste, mas sobretudo no Sudoeste do nosso país. A criação de bovinos de corte, né, que é majoritariamente do agronegócio, quem não conhece é a JBS e outras. Então, tem no próprio comércio também, o comércio varejista vinculado ao campo, no cultivo de milho, são as principais lavouras, né, e atividades do campo que tiveram trabalhadores escravos resgatados no ano de 2019. Então, a gente tem no campo e, consequentemente, a cor desse povo que está sendo escravizado, né, nesse trabalho escravo contemporâneo é o povo negro, né, em alguns casos, povos indígenas, inclusive povos vindos de outros países da América Latina. Aqui no Brasil, é comum a gente estar vendo bolivianos e bolivianas, por exemplo, passando por essa situação, paraguaios e paraguaias, né, nesse cenário atual, haitianos e haitianas, venezuelanos, venezuelanas, passando por isso, por esse trabalho escravo, seja no campo ou seja principalmente na cidade, né? Quem acompanha mais a dinâmica do sudeste do país, né, principalmente de São Paulo, percebe isso. Inclusive aqui de onde eu falo, né, da Bahia, a gente tem um percentual muito grande de nordestinos que ainda migram para o sudeste. Alguns outros para o sul hoje têm migrado, principalmente para Santa Catarina, mas o sudeste ainda é o polo desse tipo de trabalho totalmente informal. Mariana, quando trazia a questão dos pedreiros, das pessoas que, como a gente debate na agroecologia, os arquitetos de pé descalço, né, ainda é a grande parte dos nordestinos que vão para lá, vão trabalhar na construção civil.
e outros trabalhos que a maioria das vezes são não formais. Continuando aqui, a gente, em relação ao Covid, a gente não tem dados precisos sobre a contaminação nas áreas rurais, né? O país aqui não faz esse recorte, apesar que a gente sabe do drama, da dificuldade, que com certeza no campo é onde mais a gente tem essa falta de acesso à saúde e a outros serviços públicos. Para vocês terem ideia, aqui na minha região, minha comunidade, na aldeia de São Fidélis, só recentemente a vacina para os idosos chegou até lá, né? Porque o campo, quando se mistura com a chuva, com a dificuldade de deslocamento, os municípios, até para levar a própria vacinação, está tendo esse atraso. E isso é uma realidade bem concreta aqui em todo o nosso Nordeste, dessas dificuldades. Lembrar aqui, e aí se a gente vai tentar falar um pouco, espero que dê tempo, sobre a questão dos indígenas e quilombolas. A gente tem alguns dados aqui, mas também são dados, a maioria das vezes, feitos pelas comunidades, lideranças e movimentos sociais, certo? Lembrar aqui o assassinato de seu Antônio, né, que é uma liderança quilombola aqui do Baixo Sul da Bahia, de Camamum, seu Antônio do Quilombo do Barroso, em Camamum, aqui na Costa do Dendê, Baixo Sul da Bahia, foi assassinato. Essa tentativa ocorreu há uma semana atrás, hoje é quinta-feira, então uma semana atrás, à noite, 3 pessoas invadiram a casa do seu Antônio, lá no Quilombo do Barroso, e deram tiros nele, e ele veio a óbito na sexta-feira passada. Então a gente já tem aí uma semana, e até o momento não temos resposta. E era uma pessoa que estava sob proteção da justiça, né? Ele tinha uma medida protetiva, porque já vinha sofrendo as ameaças, e mesmo assim o Estado falha mais uma vez com o povo quilombola, né, com o povo negro desse país. Só um momentinho, gente, que as pessoas pedem para acrescentar aqui e a gente vai me adiando. Pois bem, então, o seu Antônio, né, tá aí, a gente mais uma vez pede encarecidamente que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Bahia busque providências. Era uma pessoa sob a responsabilidade do Estado, né? Isso aconteceu no Brasil na época da Constituição, mesmo ano da Constituição, 1988, quando é promulgada já, né, em outubro. Quando chega em dezembro, Chico Mendes é morto também, mesmo tendo uma medida protetiva, e um policial ali, né, tomando conta dele, supostamente, e ele é assassinado. E agora a gente tem isso de novo, a gente está tendo isso durante todo o período. Quem quiser mais informações, busque a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, que vem divulgando esses ataques, né? Eles sistematizam, em todos os anos a gente tem essa violência no campo. Tem muitas mortes por coronavírus também já registrada nas comunidades quilombolas. Pelo menos 6 estados a gente já viu aqui mortes: Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Bahia, todos tiveram morte de quilombolas. Como repito mais uma vez, essas informações acabam não chegando em tempo, porque o próprio descaso, né, público com as comunidades do campo. Então a gente não tem muitas informações precisas. A gente sabe que tem casos monitorados, mortes ainda com suspeitas de coronavírus, e isso, e a convivência nesses espaços, Paula depois pode até comentar um pouco mais, é muito complexa, devido ao fato da gente viver em comunidade. A gente no campo vive muito essa circulação comunitária. Então é um desafio para a gente dialogar, sobretudo com os idosos e idosas que estão mais nesse espaço do campo, né, sobre todo esse processo do distanciamento social. É um grande desafio que enfrenta. Só passando aqui um pouco mais adiante, para a gente ir caminhando, os indígenas, a situação não é diferente. A gente tem, pelo menos, 277 casos, aproximadamente, de indígenas com Covid, pelas informações que busquei ontem na rede socioambiental, sendo que temos alguns óbitos, quase 20 óbitos, esses óbitos no norte e nordeste, mas os casos estão em todas as regiões do Brasil, né, de contaminação em aldeias indígenas, e a gente tem aí todo um desmonte de políticas públicas, proposital. Tem gente que pensa que é uma falta de política, só que, como o Darcy Ribeiro fala, a Aline e o Julie Everson, que vem do campo de estudo aí das ciências sociais, e outros colegas, né, em contato com os pensadores latino-americanos, o Darcy Ribeiro diz: isso não é uma ausência de projeto, é um projeto de extermínio, de genocídio, né, dessa população.
Então, continuamos sofrendo isso. Aqui, no caso da Bahia, a gente também tem uma fatalidade envolvendo isso, é a possibilidade de uma implantação de um espaço, um recanto de tratamento para contaminados por Covid-19. Só que esse lugar onde eles estão planejando fazer isso é uma cidade chamada Ilhéus. É no sul da Bahia. Para quem conhece um pouco da história do Brasil, o sul da Bahia é justamente onde vieram as caravelas, né? E a invasão do Brasil começou oficialmente ali, pelos portugueses, no sul da Bahia. Então, os indígenas tupinambás, né? O povo tupinambá do território de Olivença, 500 metros de distância, assim, as aldeias, tem várias aldeias ali em Olivença, eles querem, né, o governo do estado e o governo do município querem implantar uma área para tratamento de pessoas com Covid. Só que tem mais uma informação, gente, se choquem com isso. Ilhéus, que é o município onde Olivença, né, essas aldeias indígenas faz parte, é o terceiro município com maior taxa de contaminação proporcionalmente aqui na Bahia, né? Para quem está acompanhando o caso baiano aqui, Ilhéus é a cidade que está com mais dramática com a condição da população contaminada por Covid-19. Então, nesse município, são as pessoas desse município que o prefeito e o governo do estado estão cogitando colocar próximo à aldeia indígena para se tratarem, né, do Covid, passar a quarentena dentro do território indígena, para verem o tamanho da violação, né. Então, adiantando um pouco aqui, outra denúncia é um despejo que está ocorrendo agora de famílias assentadas no acampamento, no pré-assentamento Marighella, em Ipiaú, Bahia. Então, tem uma medida aí para despejar trabalhadores e trabalhadoras rurais vinculadas ao MST. Já tem em torno de 20 anos que esses poceiros, esses donos de terra lá, né, eles perderam a terra, não tem essa vinculação com a terra, não tem mais o direito à terra, mas eles conseguiram, através de influências políticas e etc., esse despejo, e vão despejar várias famílias que, inclusive, estão produzindo produção agroecológica, produção orgânica, distribuíram em municípios afetados, exemplo de Gandu, da própria Piauí e Jequié, e eles estão correndo o risco de serem despejados, né? Já tem uma medida aí para despejar essas pessoas, e choquem-se, Ipiaú é a cidade com a maior taxa de contaminação proporcional da Bahia, né? E essa medida vem nesse momento, essas famílias vão ficar desabrigadas na cidade que tem a maior taxa de contaminação proporcionalmente, né, aqui na Bahia. Então, é esse, né, projeto que eles têm para o campo, não é uma falta de projeto, não é um descaso, é uma estratégia para poder eliminar a população do campo, sobretudo essa população que se organiza, que tenta reivindicar seus direitos. Então, gente, é isso. Sobre a informalidade, que a Aline e Julievson pediu para falar um pouco, a maior parte dos trabalhos agrícolas não foram suspensos, não estão deixando de existir, estão ocorrendo, sejam eles... Alô? Sejam esses trabalhos agrícolas vinculados ao agronegócio ou à agricultura familiar, estão seguindo, né? Infelizmente, quando já tem uma estratégia, a gente discutia, eu via muito isso no Paraná, no período que estava lá, em partes do Uruguai a gente conseguia ver, na Argentina, no Paraguai a gente conseguia olhar sistemas de parceria, né, que é uma estratégia de formalizar a informalidade. E eles usam o agricultor familiar, o pequeno agricultor, grandes empresas, como no caso a Brasil Food, a antiga Sadia, né, e outras, inclusive algumas com o nome de cooperativa, mas não é. O que é que ocorre? Eles pegam agricultores, pequenos agricultores, e botam parte da sua produção dentro de las fincas, né, dentro das áreas rurais, das roças desses pequenos agricultores. A sua grande produção é toda espalhada nesses pequenos agricultores, mas eles não fazem um contrato de trabalho, eles fazem um contrato de sociedade, como se esse agricultor fosse um parceiro, um sócio dessa grande empresa. Mas, na realidade, é uma maneira de mascarar o trabalho não formal. E essa população está trabalhando nesse momento sem direito trabalhista nenhum. Os poucos que ainda... o pouco direito trabalhista que ainda resta ao brasileiro e à brasileira, né? Sem sequer ter a perspectiva de se aposentar, apesar que uma parte
sobre essa questão da aposentadoria, não alterou para o rural, mas em relação à comprovação, ficou muito pior. Comprovar uma série de regras veio nesse período aí, que ataca, né, os trabalhadores e trabalhadoras do campo brasileiro. Seguindo um pouco mais, para a gente ir caminhando para o fim aqui, o desmonte de políticas públicas. Durante essa pandemia, piorou a situação do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa de Alimentação Escolar, programas vinculados à agricultura familiar, que em tempos passados a gente tinha feito a conquista, né, em governos mais progressistas, mas que também esses governos não conseguiram, infelizmente, colocar de maneira mais intensiva na lei essas políticas, né? A gente precisaria de um pouco de tempo mais para poder elaborar isso, mas a discussão é que faltou também um pouco mais de efetivação, né, de políticas mais concretas, quem sabe até emendas constitucionais e tudo que garantissem isso, mas, de fato, essas políticas estão sendo desmontadas nesse momento, onde a população mais precisaria, né, de um programa, por exemplo, de aquisição de alimentos, para distribuir alimentos para as populações carentes nesse momento que a gente está passando, está totalmente descoordenado, cada município e estado que tenta se organizar para fazer, o governo federal, ele não tem tido medidas de tentar organizar essa política em uma escala nacional, pelo contrário, né, ele nem sequer assume que, de fato, o coronavírus é um problema, está preocupado com a família, e a família, no caso dele, né, que sempre foi essa pauta do governo, a defesa da família. Muitas pessoas pensavam que era de todas as famílias do país, mas na realidade é da família dele mesmo. Então, nisso a gente tem um cenário aí de insegurança alimentar, e por isso que a gente pauta a soberania alimentar como, primeiro, produzir alimentos para o nosso povo, né, concretamente. E a gente tem que se preparar na América do Sul para passar esse período onde grande parte dos alimentos e dessa questão que a gente tem, principalmente com a exportação, que é uma questão histórica, né, a agroexportação, desde a origem dos nossos estados-nação aqui na América do Sul, isso vai se agravar muito. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e os camponeses e camponesas estarem organizados, porque a gente pode passar por um período aí de escassez de alimentos, né, e de desemprego brutal, depois desse período do Covid, porque o agronegócio e as empresas multinacionais, eles vão se apropriar cada vez mais aí do espaço do campo para tentar produzir para esse comércio, mercado global que vai tentar se reerguer depois dessa crise. Desculpa interromper, Jefferson, já deu os 20 minutinhos, aí você pode seguir para finalização. Perfeito. 2 minutos finaliza. Obrigado, Aline. Então é isso. Mas nesse cenário, a gente tem o papel dos movimentos sociais de luta pela terra, engajados, tem feito uma grande mobilização, distribuído alimentos no país inteiro. É o caso do MPA, do MST, inclusive dos movimentos quilombolas, indígenas organizados, o Movimento Sem Teto também tem feito essa doação de alimentos para famílias carentes no país inteiro. Teve uma grande mobilização essa semana, mas que ainda não acabou, que é a MP 910, a MP que regulariza a grilagem de terras públicas do nosso país. Eles tentaram votar no meio desse período do Covid, né, onde nem os deputados estão presencialmente lá, estão por meio virtual, como a gente aqui, um sistema bem parecido com o nosso aqui. Eles querem votar isso, sendo que o acordo era votar apenas medidas vinculadas à questão do Covid-19. Então, a gente tem que ter cuidado, essa MP ainda não caiu, mas mesmo assim o governo pode fabricar outra estratégia. Eles já estão pensando até em um decreto que tente facilitar essa questão da grilagem e, consequentemente, o impacto ambiental que isso vai causar, perdoando as dívidas ambientais do agronegócio. Então, um pouco isso, a gente tem que entender que a população camponesa, inclusive, é mais idosa que urbana. Quando a gente faz aí a análise, tem mais pessoas idosas no campo brasileiro, né? Nosso campo está bem envelhecido, e aí o Covid deixa a gente muito mais receioso sobre a vida das nossas camponesas e camponeses, certo? Nesse cenário. E é um pouco isso. A gente tem feito um espaço de diálogo, aproveito até para convidar aqui, diálogo com os povos, né? Que é uma atitude da Teia dos Povos, é uma articulação que tem na Bahia, no Maranhão, e tem contatos com pessoas em diferentes
estados aqui do Brasil. Semana passada mesmo a gente participou e teve também liderança dos agricultores lá do Paraná, da Via Campesina, que fizeram parte. É um pouco esse cenário, gente, e eu tento destacar para vocês. Por fim, só para fazer uma falinha aqui curta aqui do José Raimundo Trindade, ele comentando, né? Vale notar que essa estirpe neoliberal se mantém em elevadas doses, né? A aprovação da MP 905, por exemplo, denominada inapropriamente de carteira verde e amarela, retira direitos básicos do trabalhador, parcelas do 13º e férias, né? Levando cada vez mais para a informalidade os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, que nesse momento passam por dificuldade e muitos põem sua vida em risco em busca de míseros R$600, né? Mesmo sendo os trabalhadores e trabalhadoras que mantêm esse país de pé, sustentam esse país, estão passando por uma dificuldade dessa por míseros R$600, que muitas vezes pelos sistemas digitais e tudo, o pessoal acaba não tendo acesso, informações que não conseguem chegar na base. Aí tem um papel do governo, é verdade, mas um papel da mídia também, né, que tem travado uma briga aqui, alguns setores da mídia brasileira com o governo, e o povo fica sem informação e sem condições de poder ter acesso aos direitos básicos. Gratidão. Com você, Aline. Muito obrigada, Jefferson. E muito obrigada, Mariana, também pela disponibilidade do tempo de vocês. Ótima a explanação de vocês sobre os temas, o que me deixou super curiosa. Eu não sei se a Mariana ou outros colegas também do Paraguai poderiam falar também de como está a situação rural no país, né? E como está essa questão da informalidade deles no campo, a questão dos indígenas também. Se vocês puderem nos tirar essas dúvidas, está passando o que está acontecendo aí, seria muito bom. De modo geral, que eu pude perceber, tanto da fala do Jefferson quanto da Mariana, o quanto nosso sistema ele faliu, quanto estamos assim. A pandemia ela veio para escancarar o que há de pior no capitalismo, né? Nessa crise que já vinha acontecendo desde 2008, foi passando por alguns ciclos e agora juntou a crise econômica com uma crise sanitária e mostrando que os trabalhadores informais, os trabalhadores, aliás, tanto formais quanto informais, campos, quilombolas, indígenas, estão à mercê de um capitalismo selvagem, à mercê de governos que colocam a economia, né, em detrimento de salvar vidas, que é o caso aqui do Brasil, eles continuam negando. Nós estamos caminhando para ser o epicentro do mundo em relação a casos de Covid, e mesmo assim nós temos passeatas defendendo o presidente, que ignora a tentativa de isolamento social, ignora a quarentena, ignora os números, ignora a ciência, e nós estamos caminhando para o caos, né? Se já não estamos nele, só não estamos percebendo porque os números não estão sendo divulgados como deveriam. E acaba que nós estamos atingindo também os países vizinhos, né? A Rocio, a colega, já mostrou alguns dados no Paraguai, estávamos conversando essa semana, que parte dos casos que estão lendo lá, pelo menos metade, são de pessoas que estavam aqui no Brasil, foram para o país vizinho e estão contaminando. Então, é algo a se pensar, né, de para onde estamos caminhando, e principalmente depois dessa pandemia, né, porque com esse sistema, assim, tende a aprofundar ainda mais as desigualdades. E como a Mariana falou, né, quando ela toca na questão dos direitos humanos, fala que está associada à proteção da dignidade humana, dos direitos, né, porém, aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei como é nos demais países, mas aqui, a palavra direitos humanos, nos últimos tempos, ela foi totalmente deturpada, ela virou sinônimo para uma parte de uma extrema-direita de defender bandido, né, seria isso com muitas aspas, né, o argumento deles, onde você falar essa palavra é quase um palavrão para eles. Então,
tudo isso se mistura, né? Não vem de hoje todas essas reações negativas, o anti-ciência, as recomendações pelas pessoas especializadas. A gente caminha já há alguns anos para isso. Eu gostaria que vocês comentassem sobre o que está acontecendo, sobre essa conjuntura, nesse aspecto também, né, de como as pessoas têm negado tudo isso e como isso acaba afetando os próprios trabalhadores, as próprias pessoas, né. Vou deixar... Vai começar quem? Você quer começar, Jefferson, ou... Jefferson, você quer começar? Ou quer que eu comece? Não, Mariana, pode começar. Estou passando os links para o pessoal aqui no chat. Tá. Então, com relação ao setor informal na área rural, os últimos dados que eu achei, mas que deve ter, os mais atuais, foram do censo 2008 para 12, quando já a população nesse setor, mais conhecido no Brasil como trabalhadores autônomos, né? No caso dos trabalhadores rurais, já era, deixa eu ver aqui, desemprego informal, 2.251.229. O sea, era el 78,9%, y estos son los datos de la Dirección General de Estadísticas y Encuestas. Esto tenía, digamos, un margen de evolución, o sea, eso quiere decir que iba en creciente. Eso por un lado. Ahí por otro lado, no podemos olvidar que Paraguay es un país agroexportador, entonces tiene una concentración de un latifundio muy marcante, al igual que gran mayoría de América Latina y el Caribe, lo que con esta pandemia del COVID-19 dificultó muchísimo más todavía toda esa situación, porque entonces refuerza concentración de tierra. Antes de la pandemia, el gobierno paraguayo Mario Abdo estaba con una política de despejo, entonces muy fuerte, hacia grandes asentamientos en esta zona del área central, que sería parte de la capital, pero alejado más o menos a partir de 14 kilómetros de Asunción. Uno de los asentamientos a los cuales le hice una entrevista estos días fue en la ciudad de Luque, el asentamiento Flor de Itapuamí, donde la gente, como al no tener, digamos, salida, al no tener ningún documento para poder salir, tiene que valerse por armas propias. Y una de las herramientas era esa cohesión y esa solidaridad orgánica que hay en asentamientos, que hay en el interior del país, y que nosotros lo conocemos dentro de una filosofía guaraní en Paraguay como el yopoy. No sé si después, más tarde, en otra ocasión también podemos hablar de eso. El yopoy es una especie de mutirão no Brasil. Ele não tem uma carga de lucro. Hoje, a Aline vai me ajudar, porque eu estou precisando entelhar minha casa. Aí toda a família da Aline vai vir para minha casa me ajudar, colocar o teto. Aí, numa próxima oportunidade, a Andrea precisa de milho na casa dela. Então, toda a família minha e a família da Aline vai junto na casa da Andrea para fazer isso. Então, essa essência de solidariedade orgânica, ela está dentro de uma identidade cultural no mundo indígena, e ali você vai ter uma identidade indo-campesina no Paraguai, que se mantém e sobrevive há muitos séculos, não só agora na pandemia, senão que isso ajudou ainda mais a reforçar esses laços. Então, o Jopoi, como nós conhecemos aqui, eles faziam as panelas populares, que nós chamamos aqui. Eu não sei se vocês conhecem, as panelas populares é uma imensidão de panela. Então, todo mundo colabora com o que tem, arroz, carne, um pouco de verdura, e dá de comer a uma quantidade bem grande de multitude. Então, essa foi a maneira que se encontrou dentro do Jopoi para poder se ajudar a se alimentar, já que era a única política, digamos assim, mais assertiva, na frente de um governo que não sabe como lidar essa situação de distribuição
monetária. Então, o governo não apresentou medidas imediatas, ele demorou para apresentar as medidas, ainda que demorou, ele colocou umas travas, sabendo que o 80% da população paraguaia não tem acesso à rede inalámbrica, a Wi-Fi. Então, esse tipo de solidariedade fez com que agora a população diga, veja só, os governantes, ano tras ano, com cada governo, porque são 5 anos aqui, um governo no período. Então, é um ano a mais de sofrimento para a cidadania que fica, né? Com um partido hegemônico, que é com o Partido Colorado, a Associação Nacional Republicana, ainda no poder há mais de 60 anos, no poder do Paraguai, perpetuando toda essa lógica de extrativismo, de neoliberalismo. Então, você tem a parte agrícola, né, que vai seguir, ela vai continuar nesse crescimento de pobreza, infelizmente, se a gente não parar e não queimar tudo, como às vezes na Suécia eu falo com a Rocio, a gente tem que parar tudo e queimar tudo, não tem outra. Se a gente não levar com as armas essa revolução, dificilmente nas palavras bonitas do que nós achamos dentro das cosmologias, a gente vai achar uma medida rápida. Então, a gente queimar tudo, ou a gente continua dentro das reformas. É uma revolução já, ou é uma reforma apenas? Então, está dentro dessa dicotomia. Outra questão, é o setor mais vulnerável, o setor rural, mas foi o setor que mais deu de comer agora. Por quê? Porque eles doaram mandioca para a população, eles doaram mesmo assim milho para a população. Então, foi o setor que mais sofreu com toda essa medida de isolamento social, porque nós sabemos aqui que no Paraguai, mesmo que as medidas foram tomadas rápidas, esse isolamento foi vertical, não horizontal. É sempre uma elite que se cuida, que tem toda a proteção do Estado, mas é sempre a população, a cidadania popular que se lasca nesse lance. Então, o nosso isolamento de social não foi horizontal, como deveria ter sido. Ele foi vertical. O que mais ainda doeu é, tipo assim, pessoal, o gari na rua, enquanto você vê carros super custosos ali saindo, fazendo bagunça, expondo outras pessoas, porque a gente sabe que é uma classe que trouxe o vírus e que está fazendo o fluxo dessa, digamos assim, dessa conexão, que nós chamamos também de contágio comunitário, e você vê a população mais pobre, encarecida, se lascando para poder ganhar o pão de cada dia. Aí, então, você tem proteções no mercado de produtos básicos agrícolas, né, o estoque. E aí, vale lembrar uma coisa, ano passado, tanto o Brasil, Paraguai, a Bolívia, sofreram as queimações de pastizais. Então, ano passado já, o setor rural se lascou muito nessa questão. E ali entra o setor do agronegócio. Por quê? Porque o INFONA, que é o Instituto Florestal Nacional, ele não concluiu a investigação de 15 fazendas involucradas nas queimas que afetaram principalmente a região ocidental do país, que é a região do Chaco, né? Que hoje em dia nós sabemos já, acho que é de público conhecimento, tanto para os brasileiros como para nós, que a maior parte de concentração anglo e brasiguaios, que nós chamamos, ainda mais com essa criação da rota bioceânica, tá lá, tá no Chaco. Então, o Chaco é a parte, digamos assim, onde mais esses fazendeiros estão. Não é mais um setor do Alto Paraná, a cidade do leste. Agora, os brasiguaios estão lá no Chaco. Então, você vê ali a população indígena sendo despejada da própria terra. Você também sabe ali que a última nacionalidade indígena que não tinha contato com humanos, que é Juruá, que não somos indígenas, fora dessa identidade, está se expondo, porque eles estão ficando sem árvores, estão ficando sem terra, estão ficando sem nada. Então, são os 100 do século XXI. Eles não conseguiram ter acesso também a esse tipo de benefícios. Porque imagina só, se já o 80% da população que não é indígena
que supostamente está inclusa dentro desse censo, não tem conexão inalámbrica, conseguia fazer o cadastro dentro desses 2 programas que eu mencionei, o Pitibom e o Nhangarecô, você acha que a população indígena ia conseguir como fazer esse cadastro? Então, é toda uma lógica perversa que nós temos que lembrar. Esse sistema faliu, o Covid-19 enmascarou e demonstrou isso, ele permitiu-nos ver isso, e só está ficando mais rude ainda. Então, ou a gente acaba com tudo isso depois, ou a gente vai continuar se lascando nesse sistema. Acho que eu vou parar por aí. Jefferson, se você quiser fazer alguma consideração. Se bem que eu não estou identificando ele aqui. Estou chegando. Ah, tá. Pois é, gente, é isso. A gente também está avançando um pouco o horário, às 9 já tem outra atividade, mas é destacar um pouco, né, isso que Mariana traz, né, essa indignação. A gente aqui tem muito em relação a como o Brasil, isso foi uma coisa que me chocou bastante, né, nas andanças por lá, pelas fronteiras, quando eu via a situação com que parte do empresariado, enfim, do agronegócio, da elite brasileira, tratavam, né, nas vinculações com o Paraguai, com áreas de fronteira do Uruguai, né, na produção do eucalipto, eu cheguei a ver isso de maneira mais intensa, na Bolívia, é muito parecido com a relação que eles têm aqui com o povo nordestino, né, dentro do nosso país. A gente acabou de sair de uma... ainda está tentando respirar no litoral brasileiro, principalmente o litoral nordestino, uma crise que foi o derramamento de óleo, que até agora não tem explicações devidas, com pescadores e pescadoras artesanais, principalmente o povo quilombola, indígena aqui do litoral também, mas muitas comunidades foram impactadas. Eu estou aqui na Costa do Dendê, é um local que foi bastante atingido, né, que é a costa aqui do sul da Bahia, muito atingida mesmo, e a gente ainda não tinha se reerguido desse problema quando acontece outras comunidades impactadas nesse trabalho informalizado e precarizado, as marisqueiras, né, catadoras de crustáceos, os pescadores artesanais, que estavam ainda saindo desse cenário, com pouco auxílio do governo, inclusive, muita conversa e pouca efetivação. A Rossi perguntava aqui sobre a questão da política para os desalojados. Não existe uma política efetiva aqui. Mesmo nos grandes centros, que tem hotéis que não estão sendo ocupados, ou em áreas do interior, não tem essa prática de liberar esses espaços para as pessoas entrarem. O que se improvisa são escolas públicas que não estão tendo aula para pessoas que não têm moradia aí. Aqui, a gente está passando pelo problema devido às fortes chuvas. Foi o abril que mais choveu na Bahia nos últimos 5 anos, e a gente teve muito problema de desalojo e de situações bem preocupantes em relação à chuva que está acontecendo. Então, essa população está aí, passando por isso, né? E a gente não tem política pública efetiva, né? Essa questão do Covid, tem até um dos textos que eu passei o link para vocês aí, o que ela, de fato, vem mostrar são problemas estruturais que já acontecia há muito tempo no nosso país, e acredito que no caso do Paraguai também, e de outros países da periferia global, a gente vinha passando, né? A saúde precarizada, a educação também sem os recursos devidos. Então, muitos dos problemas que estão aparecendo são problemas derivados desse período histórico que a gente já atravessa. Então, tem gente que diz, quando é que vai voltar ao normal, né? E aí a gente sempre problematiza, que normalidade é essa que a gente quer que volte, né? Para aquela condição, será que a gente, enquanto país, né, as diversas nações, esses governantes, ainda que sejam os ultraliberais aí, conservadores, como no caso do país, que se pelo menos pudessem ter uma busca de melhoria da qualidade de vida dessas populações. Acho que o Covid já mostrou aí a falta de UTIs, né, a precariedade de relações de trabalho de várias pessoas, a falta de recursos nas escolas, então, para uma educação de qualidade. Então, se isso tudo não servir para a elite brasileira, a elite paraguaia, né, a elite global, passar a olhar
a maior parte da população do mundo de outra forma, eu não sei que outra lição pode se tirar daí, né? Desse massacre que está acontecendo. E no caso da gente, só para finalizar, no caso do povo brasileiro, que realmente está devastador aqui, isso que está ocorrendo, o que a gente se preocupa é que isso só está no início para a gente aqui. Tem cidades que, como uma cidade aqui próxima nossa, que é Cairu, uma cidade uma cidade arquipélago com várias ilhas, né? O caso começou agora. Essa semana teve o primeiro caso e ontem a gente já aumentou para 10 casos, né? Então, vejam só a condição. A tendência é que isso realmente fique desenfreado. E aí, quem mora numa ilha, como é que se desloca, por exemplo, para uma área urbana? Na área urbana mais próxima é o município que não tem estrutura nenhuma para recebê-lo, então vamos tudo para a capital. E quem é que vai conseguir chegar na capital vivo? A cidade mais próxima aqui da região, que tem uma certa estrutura, as pessoas vão para lá e voltam contaminadas. Porque já está cheio de pessoas contaminadas. É o caso de Itabuna, aqui no sul da Bahia, né? Então, se esse momento histórico não servir para que a gente mude esse olhar e também, enquanto as pessoas que se preocupam com a humanidade, que tem um compromisso da justiça social, também a gente não perceba que temos que lutar todos os dias para melhorar as condições de vida da população do nosso país. Se esse momento não servir para esse alerta, acho que a humanidade realmente está entregue ao caos, à barbárie, né? Que a gente não compreender, não aprender, não tirar algum ensinamento, alguma lição desse período. É isso, Aline. Gente, muito obrigada. É que nós estamos, assim, com o tempo, até perguntei ali no chat se tinha alguma pergunta, né? Ninguém se manifestou, é porque já ultrapassamos ali o nosso limite. E como o Jefferson falou, ele tem um compromisso daqui a pouco. Então, primeiro, né, mais uma vez, agradeço muito a disponibilidade de vocês e a todos que estão nos ouvindo. Gostaria de fazer um convite, que é um espaço que sempre nós vamos estar nos reunindo, 2, 3 vezes ao mês, ou quando, assim, pudermos, né, que vai depender da disponibilidade, do tempo, da agenda de cada um, mas que vocês também possam estar propondo algum tema, se vocês gostariam de falar sobre alguma coisa, sobre algum assunto, vocês podem estar entrando em contato conosco para estar participando. Vão ser todos muito, muito bem-vindos a somar no grupo, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Eu vou passar a palavra para o Cio, para o Julieverson, que também faz parte desse grupo, né, que nós começamos, espero que ele cresça mais, e que ele possa, né, a partir disso, estarmos fazendo mais reflexões, debates, quem sabe até produzindo conteúdos sobre a pandemia, né, e essa relação aqui na nossa região, esse impacto aqui na América Latina. Obrigada e me despeço já aqui de vocês. Aline. Sim, estou aqui. Se possível, deixa o Instagram, né, aí do espaço para a gente poder acompanhar. Enquanto eu consigo, então, eu já vou mandar o link aqui do Insta para vocês. Pronto, se puder, agradeço. Aproveito para mandar um abraço para a nossa colega Andréia aqui, né, que veio acompanhar também, bacharel em saúde coletiva, está contribuindo muito aqui com a gente no Observatório do Covid. Vamos lá, gente, se unir, né, agregar, fazer parte desse espaço. Bom, pessoal, boa noite, eu sou o Julieverson, estou aqui na cidade de Tocantinópolis, no norte do estado do Tocantins, mas também quero, né, junto com o que a Karine mencionou, agradecer a participação da Mariana, do Jefferson. Depois a gente vai estar produzindo aí uma síntese, né, para colocar nas nossas redes sociais, no Instagram, principalmente. E só para comentar uma questão aqui, hoje mais cedo teve lá o presidente da Fiesp, o Paulo Scaff. A Fiesp aqui é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E o Bolsonaro fez uma conferência, estava ele lá junto com o Paulo Guedes, inclusive tem uma repercussão bem louca aí na mídia. Uma pessoa apareceu lá tomando banho no meio dessa reunião. E nessa videoconferência o Bolsonaro convoca os empresários a jogar pesado contra o lockdown.
em São Paulo especificamente, mostrando aí um pouco dessa, né, já que o atual governador do estado de São Paulo, esse estado que tem um grande capital político e eleitoral no país, é a maior zona eleitoral do Brasil, e o Dória é um adversário político de Bolsonaro. Então, só para a gente ver como que as questões delas estão aí permeando esse nosso debate de maneira muito intensa. Depois, vocês acompanhem aí essas notícias para vocês também né, fazerem seus comentários, suas conclusões. E é isso, eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês pela participação aqui, e que no próximo encontro a gente possa também estar divulgando, convidando outros amigos, colegas, pessoas próximas para estar conversando aqui com a gente, para estar ouvindo, principalmente, os nossos palestrantes que se prepararam para partilhar um pouco sobre esse cenário. E aí, cada semana, cada encontro, a gente vai estar procurando trazer novos elementos sobre esses planos de contingência que a gente tem visto. E é isso, agradeço mais uma vez. Passo aí para a Rocío. Uma boa noite. Bueno, antes que todo me gustaría agradecer a todos por haberse sumado. En realidad este espacio nace de esa necesidad de poder encontrarnos, vernos, sentir un poco esa calidez de acompañarnos pese a estar en momentos tan complicados y estar en el encierro, ¿no? Y nada, tipo, agradecer bastante eso. Y quisiera hacerles una invitación a todos los que están participando, que nos puedan contar de dónde nos están hablando. Ah, yo no me presenté. Yo soy Rocío, estudié Ciencia Política y Sociología en UNILA, compañera de Julio Aline, también de la generación de 2011, de las primeras generaciones de UNILA. Ahora me encuentro, soy paraguaya, pero me encuentro viviendo en Montevideo, Uruguay. Estamos con 8 grados acá, con frío, envidiando el calorcito del nordeste brasileño. Y está, gente, agradecer y pedirles que si quieren y si gustan puedan habilitar sus cámaras o sus micrófonos y nos cuentes de dónde nos están viendo, dónde están participando y hablando. ¿Tá? No sé si alguien quiere traducir por si hablé muy rápido. O microfone. Que vocês possam estar falando, abrindo o microfone aí. Ah, vocês entenderam, né? Quem não entende, que é para vocês se manifestarem, ou a câmera, ou somente o microfone, para falar o nome de onde Oi, vocês gente, estão boa falando. noite. Eu sou a Andréia. Jefferson já falou. Eu sou daqui de Valência, na Bahia. Gusto verte, Andrea. Saudade, nega! Pois é, menina, quanto tempo, né? Ai. Olha o Brandão aí, hein? Vamos, gente. Quem mais se apresenta aí para a gente encerrar com todo mundo falando um pouquinho? Essa rede latino-americana aí. Oi, vou abrir aqui o microfone. Oi, eu sou o Fernando, estou em Foz. Eu estou fazendo mestrado na UNILA de Políticas Públicas e Desenvolvimento. ¡Ay, qué legal! Bien, Foz, UNILA. Entonces, una de las cosas que debatíamos con Aline y Julio, nós terminamos la graduación hace 5 años, 2015 ya. Y una de las cosas que conversábamos es que los unileros que estamos fuera de Brasil, en cierto modo traemos un poco Brasil con nosotros, ¿no? Todas las noticias referentes a Brasil forma parte, digamos, nuestros pensamientos, nuestros sentires, la coyuntura que está viviendo Brasil, y lo traemos un poco con nosotros y nos preocupa todo lo que está pasando a nivel mundial con nuestros países y también específicamente con Brasil, ¿no? Y también con el proyecto en sí de UNILA y todo el giro que dio desde aquella vez en 2011 que empezamos a sentir pensar en portuñol. Cambiaron muchísimas las cosas
Y este espacio de encuentro también es una forma de poder, digamos, defender el proyecto desde los lugares que nos tocan, ¿no? Entonces está lindo saber que hay gente del mestrado UNILA. Sim, isso eu percebi também, essa visão, né, de se perceber mais próximo como América Latina, foi para mim também, mesmo, tipo, do Brasil para o Brasil também tem essa diferença. Na UNILA ela permite isso. Bueno, ¿alguien más que se anime? Bueno. Tá aí, se apresenta, Thay. Bueno, creo que podemos ir cerrando, Aline. Tá. Bueno, entonces voy a hacer mi fala de encerro. Muchísimas gracias a las chicas, a los chicos por este espacio. Me parece muy importante. E como a gente estava falando assim, a gente ficou nessa questão de sempre pensar nas duas línguas e, por ende, a gente está sempre pensando constantemente em dois países que fazem parte de um continente, né? Como era a questão do Fundamentos da América Latina, né? Fundamentos da América Latina é uma e diversa, né? A gente parte de uma história muito comum, mas com diversas complexidades, tanto de política, de economia, e agora a questão do Bolsonaro, a gente está sentindo na pele essa raiva, essa dor da população toda, né, como se fosse uma raiva nossa, assim, dor nosso que está batendo muito forte. Então, muitas graças por invitar-me e vamos a seguir aí na luta e vamos a ver como podemos plantear alternativas de soluciones más prácticas y que sean más, digamos, de nuestras especificidades, de esas pluriversidades que partimos, de los mundos quilombolas, del mundo indígena, del mundo campesino, no solo del mundo académico, porque si bien ahora ya cargamos una mochila con herramientas analíticas diferentes de lo que éramos cuando ingresábamos a la universidad, estamos ahí. Entonces, hoy en día estoy militando en un partido de izquierda que está coligacionado al Frente Guazú, sería el Frente Amplio, y está muy dura la lucha por intentar buscar un proyecto que sea más humano. Con todo esto del COVID, uno se da cuenta que esto se vuelve cada vez más perverso y no tiende a dar un retroceso, sino que tiende a ser todavía más rudo y todavía más cruel. Entonces, muchísimas gracias. Se siente un poco la ternura de la UNILA. Y creo que de nuestros lugares también me gustaría decir un fora Bolsonaro por Brasil y por América Latina. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora. Bueno. Gente, muito obrigada, viu? Sigam aí, nós deixamos o link do Instagram para vocês nos seguirem, para estar atualizando as próximas reuniões, os próximos encontros. E reitero o convite, se vocês sentirem à vontade em querer conversar, em fazer uma fala, serão super, super bem-vindos e convidados a estar lá no grupo. Viu? Então, até mais, então. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Graças. Tchau, gente.